dia, oitavo ano, bem-vindos à minha sala de português. Estão confortáveis para mais uma aula sobre vozes verbais? Bom, hoje o objetivo é a gente fazer uma retrospectiva, uma revisão de tudo que a gente já viu aqui sobre vozes verbais. Então, aqui eu quero dizer nas aulas não presenciais, ok? Então, já tem aí uns 3 vídeos, eu acho, da gente falando sobre vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, entre elas aí, né, a voz passiva, a voz reflexiva, com suas subdivisões. Então, a gente veio falando sobre todo esse assunto e hoje a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente já viu, tá? Então, aqui, ó, desse ladinho, eu coloquei o plano de hoje. Então, o plano de hoje consiste em 4 pontos. O primeiro, mapa mental, que foi retirado de um canal aqui do YouTube também, tá? Eu vou deixar daqui a pouquinho as informações necessárias desse canal, tá? Porque o mapa mental não foi eu que criei. Temos também um momento de exercitar, então eu vou pegar deste mapa mental as frases que foram apresentadas para poder a gente destrinchar um pouquinho e revisar, né? Comentar mais um pouquinho sobre algumas coisas que já foram ditas nos vídeos anteriores e talvez também, para quem não entendeu o mapa mental, o momento da gente fazer aí uma revisão orientada, vamos dizer assim. Temos também a correção, então na última aula vocês ficaram com as páginas 179 até a página 182, com exercícios de casa, então a gente vai fazer a correção dessas páginas. E por fim, uma sugestão. Este momento de sugestão é o momento que eu vou dar, né, a minha contribuição para que você faça o seu momento, a sua organização do estudo sobre os conteúdos de português. Então, essa sugestão aqui é o momento de você se organizar sozinho, né? É o momento seu de construir o conhecimento. Então, essa atividade daqui também vai ser um momento de exercitar, né? Vai ser um exercício meu de casa para vocês, só que de uma forma diferente, um pouquinho diferente. Então, combinado assim? Então, vamos começar com o mapa mental. Antes, eu preciso dizer para vocês que o mapa mental que vocês vão ver daqui a pouco, ele foi retirado do canal da Andréia Justino. Então, se você procurar no YouTube Andréia Justino, ou se você procurar pelo título Vozes Verbais, Voz Ativa, Voz Passiva e Voz Reflexiva, Mapa Mental, vocês vão também chegar apenas o vídeo dela. Então, vale a pena, porque as frases que ela vai utilizar tem muito a ver com os desenhos aí, que talvez vocês já tenham visto alguns, outros talvez vocês não conheçam, porque são os desenhos antigos, mas a gente também vai falar sobre isso na aula de hoje, ok? Então, fica aí com o mapa mental.
Gostaram do mapa mental? Deu para entender? Bom, agora a gente vai para o momento de revisão, só que orientado, tá? Orientado por mim. Então, temos aqui as seguintes frases que foram retiradas do mapa mental. Então, He-Man chutou o balde. Os meninos da caverna do dragão foram orientados pelo mestre dos magos. Procuram-se Pink e Cérebro. Homem de Ferro elogiou-se. A Mulher Gato e o Batman abraçaram-se. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que todos os personagens aqui das nossas frases, eles são personagens de cartoons, né? De desenhos. Então, temos aqui He-Man, que é um personagem de um desenho bem antigo. Eu não sei se é de 1970 e pouco, de 80 e pouco, mas é um personagem que era um super-herói, tá? E que tem um cabelo loiro, assim, e que, aliás, é um personagem que até passa bastante o desenho, ou pelo menos passava, naqueles programas que passam desenhos, né? O Mestre dos Magos, né? Os Meninos da Caverna do Dragão também é outro desenho que é bem antigo. Então, que são 1, 2, 3, 4, acho que são 4 crianças, né? Adolescentes, uma criança que vão para um mundo místico, um mundo misterioso que eles não sabem bem onde é que é. E aí eles precisam resolver determinados problemas e o desenho todo, eles em busca da saída daquele mundo, né? E existem também várias teorias com relação a esse desenho. Dizem que, porque parece que o primeiro episódio do desenho começa com eles indo ao parque e aí eles estão numa montanha-russa, alguma coisa desse tipo. E aí a teoria que diz é que os meninos eles já haviam morrido ali naquela montanha-russa e aí que esse outro mundo era já um mundo tipo sobrenatural, né? E eles nunca conseguiam sair dali. Percebam que em alguns episódios, para quem assistiu, eles até têm aquela oportunidade, né, de sair, mas só que sempre acontece alguma coisa que impede que eles saiam dali. Então seria justamente porque eles não conseguiriam voltar, né, já que eles estariam mortos. Pink e Cérebro, então são 2 ratinhos, né, que tentam dominar o mundo. Então Pink e Cérebro, né, o Pink é o abobalhado, o cérebro é a mente da coisa, é a mente maligna que tenta fazer com que o plano dê certo, mas assim, sempre também um fiasco, acabam se dando mal, tá? Outro desenho que também faz parte aí da grade das programações, né, de desenhos animados, que passava ou passa bastante, tá? Eu tô meio desatualizada assim com relação aos desenhos. O Homem de Ferro, né, personagem aí dos super-heróis, né, entre tantos que existem, e Batman e Mulher Gato também, então são personagens que também não são novos, tá, gente? Então fala sobre Batman, fala sobre o Homem de Ferro, mas são personagens bem antigos aí, né, e a lista de super-heróis é bem grande. Ok? E hoje em dia existem até seriados contando histórias, fazendo releituras das histórias desses personagens, ok? Então, voltando aqui, já que vocês já foram contextualizados, então, He-Man, ele vai ser o sujeito da nossa oração, certo? Chutou o balde. Chutar é o verbo. Então, He-Man chutou, o nosso sujeito, ele está praticando uma ação, a ação de chutar. Então, quando eu digo He-Man chutou o balde, aqui eu analiso que existe uma voz ativa, né? Lembrando que as vozes verbais é justamente essa relação sujeito-verbo. Os meninos da caverna do dragão foram orientados pelo mestre dos magos. Então, primeira coisa é quem é o sujeito. Então, estou falando sobre os meninos da caverna do dragão. Então, isso tudo aqui é o meu sujeito. Foram orientados. Então, aqui eu tenho o meu
né? Então, os meninos que estão orientando, eles é que praticam a ação? Não. Então, aqui, quando a frase diz os meninos foram orientados, eles estão recebendo a ação de alguém, ok? Então, este alguém seria o mestre dos magos. Então, eu tenho aqui o sujeito paciente, né? Tenho aqui a ação, o verbo, que vai indicar uma voz passiva. Mas quando a gente fala de voz passiva, a gente tem a voz passiva analítica e a gente tem a voz passiva sintética. Então, lembra dessas duas? A voz passiva analítica é justamente essa, que a gente consegue perceber aí que o sujeito ele está sofrendo uma determinada ação, mas não existe a presença do se, que é a particular passivadora, ok? Diferente da frase: procuram-se Pink e Cérebro. Quem é o sujeito aí? De quem a gente está falando? De Pink e de Cérebro. É eles que estão procurando alguma coisa? Não. São eles que estão sendo procurados. Então, alguém aí está procurando Pink e Cérebro, ok? Então, aqui eles estão sofrendo uma ação. Se estão sofrendo ação, voz passiva. Só que aqui aparece uma partícula apassivadora. Então, quando aparece o se de partícula apassivadora, é sintética. Então, usa isso como artifício. S da partícula apassivadora e S de sintética, ok? Homem de Ferro elogiou-se. Ou seja, o Homem de Ferro, ele realizou a ação de elogiar. Então, o Homem de Ferro, ele elogia, o verbo aqui é elogiar, então ele elogia, mas ele elogia a ele mesmo. Então, ele realiza uma ação, só que ele também vai sofrer desta mesma ação. Então, aqui, voz reflexiva. Só que a voz reflexiva, ela pode ser voz reflexiva recíproca, ou ela pode ser apenas voz reflexiva simples, né? Então, aqui, como ele vai realizar e ele mesmo vai sofrer, então vai ser uma voz reflexiva simples, tá? Aqui, a mulher gato e o Batman, eu tenho aqui dois sujeitos. Eu tenho então aqui um composto, uma situação composta. Então, a mulher gato e o Batman abraçaram-se. Então, tanto ela quanto ele, né, realiza a ação de abraçar, só que eles abraçam e eles recebem o abraço, só que vai ser um do outro. Quando isto acontece, a gente está falando de uma voz reflexiva recíproca, tá? Recíproco. Então, ambos fizeram aí a mesma coisa, realizaram a mesma ação e receberam dessa ação, só que não por eles mesmos, mas sim do outro. Deu para ficar claro? Então, agora chegou o momento da gente corrigir. Então, fazer a correção das páginas 179 até as páginas 182. Para isso, a gente vai utilizar, obviamente, o livro de vocês. Na página 179, vocês vão ter aí 5 questões logo de cara, só que essas 5 questões foram tiradas de um fragmento da página 178. Então, primeiros socorros. O que fazer quando a criança se machuca?
Confira um guia rápido para saber como agir sem desespero em casos de queimadura, convulsão ou intoxicação dos pequenos. Então, foi retirado da revista Cláudia, tá? Do mês de abril do ano de 2018. Desculpa. Então, primeira questão. As relações coesivas, estão falando sobre coesão textual, né? Tá lembrado? Coesão, que são aquelas amarrações no texto para que tenha uma certa harmonia, uma amarração das ideias, uma recapitulação das ideias. Então, as relações coesivas se manifestam no texto lido, promovendo a costura entre as ideias e gerando sentido. Que palavra retoma criança presente no título? Que tipo de coesão ocorre nesta relação? Então, aqui ó, no título, quando ele fala primeiro socorro, o que fazer quando a criança se machuca? Confira um guia rápido. Pronto. Então, aqui ó, criança, na parte de baixo, vai corresponder a pequenos. Quem são os pequenos? As crianças que foi intitulado aí nessa matéria. Que tipo de coesão existe? Então, a anafórica, que é aquela que vai utilizar a anáfora. Considere a oração abaixo para responder as questões de 2 a 5. Quando a criança se machuca, então ele pegou esse fragmento aí, o pronome em destaque no título classifica-se como um pronome apassivador, partícula de realce, pronome reflexivo ou índice de indeterminação do sujeito. Então, quando a criança se machuca. Esse se aí, ó, ele tá indicando que a criança, ela machucou, mas ao mesmo tempo ela foi machucada. Então, esse se aí, ela vai indicar um pronome reflexivo, ok? Em que voz verbal? Calma. Desculpa, pulei. Terceira questão. Qual é o sujeito da oração? Quem é que vai realizar aí? Obviamente, a criança, tá? A gente está falando sobre ela. Eu falei que ela vai machucar e ela mesma vai ser machucada. Então, a criança é o sujeito. É o núcleo criança. Que relação o sujeito apontado por você estabelece com a ação verbal? Então, qual é a ação aí? Machucar. O que ele quer é a relação sujeito e verbo. Então, o sujeito pratica e ele vai praticar a ação, né? E ele vai receber dessa ação ao mesmo tempo. Então, essa aí é a relação. Aí, quinto, em que voz verbal foi estruturada a oração? A voz reflexiva. Se ele realiza e sofre, a gente está falando de reflexivo. Justifique. Então, na verdade, nem necessitaria dessa justificativa, já que a gente já respondeu anteriormente que ele vai realizar e sofrer ao mesmo tempo. Pratica e recebe. Aí a gente tem um outro texto. Veja recomendações de especialistas sobre o peso da mochila de criança e adolescentes. Na volta às aulas, o excesso de peso nas mochilas escolares preocupa o sindicato dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no estado do Rio de Janeiro. É um problema porque o excesso de peso do material escolar tem dificultado a questão da saúde da coluna, afirma o diretor do Sinfito RJ.
Júlio Guilherme. Segundo ele, é frequente uma criança carregar às vezes até 10 quilos de material escolar. O diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Rio de Janeiro, então isso é a continuação na página 180, tá, gente? Informou que mochilas pesadas podem gerar nas crianças e adolescentes dores musculares e nas articulações, no pescoço e no ombro. Para Júlio Guilherme, manter o excesso de peso a longo prazo pode causar problemas posturais. A criança se fere aos poucos e lentamente em sua estrutura corporal e tanto os pais quanto elas próprias não percebem. Gente, assim, a gente vai fazendo a leitura do texto e a gente já vai identificando aí as vozes verbais. Marcos Brito descartou que o peso da mochila passou a causar escoliose, que é um desvio da coluna vertebral. Escoliose é um problema estrutural, peso não provoca escoliose, afirmou Brito. Segundo ele, como a mochila pesada dá dor nas costas, é importante distribuir o peso, especialmente para crianças, evitando ultrapassar 15% do peso corporal. Júlio Guilherme recomendou que o ideal é que o peso total não ultrapasse 10% da massa corporal da criança. Até 15% significa que, se uma criança pesa 50 quilos, a mochila deverá pesar entre 5 quilos e 7,5. Aí temos aí, sexta questão, na página 181. Segundo o texto, pode-se afirmar que o peso da mochila causa escoliose? Então, não. Isso foi desmentido, tá? Tem uma parte aqui que ele diz que não causa, que isso é um escoliose, é um problema estrutural. Problemas posturais decorrem da manutenção do excesso de peso na mochila em pouco tempo? Também não. Ele não afirma nada desse tipo. A escoliose é um problema não relacionado ao excesso do peso na mochila. Essa é uma afirmação que sim é feita no texto, então marca aí. A postura reta não contribui para evitar o problema causado pelo excesso, também não foi afirmado no texto. As alças da mochila é um item irrelevante, ele também não falou sobre as alças da mochila, ok? Então temos aí como resposta apenas a terceira afirmativa, de cima para baixo. Também se for de baixo para cima dá no mesmo, tá? Já que a gente tem aí 5 alternativas. Sétima questão. No texto, é possível perceber a relação entre as palavras e o conteúdo que elas expressam. Com base nessa informação, indique as referentes dos termos abaixo. Então, problema, linha 3. Se refere ao excesso de peso da mochila. O problema é esse excesso, ok? Ele, na linha 5, ele corresponde ao Júlio Guilherme. Ele, na linha 14, vai corresponder a Brito, uma outra pessoa, ok? Ah, professora, mas foi o mesmo pronome? Foi o mesmo pronome, porque em ambas as situações a gente está falando aí sobre uma pessoa masculina. Só que o contexto é que vai fazer com que a gente perceba quem é esse ele. Se vai ser o Guilherme ou se vai ser o Brito, né? Marcos Brito. Então, nesta linha 14, corresponde a Marcos Brito, que é a pessoa que está mais próxima e que já foi feita aí a apresentação dele anteriormente. Oitavo. Quanto à estrutura e aos procedimentos de construção do texto, use V para verdadeiro e F para falso. No primeiro parágrafo, o primeiro período é simples e apresenta apenas uma oração. Então, lá, primeiro parágrafo, na volta às aulas, excesso, personalidade, mochilas, excesso, blá, 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 blá. Então, sim, corresponde aí a um período simples, tá? Apenas uma oração. Então, o período a gente vai contar pelo ponto final e a oração a gente conta pela quantidade de verbos. Então, se ele está dizendo que o período é simples,
que só tem uma oração, é porque ele encontrou naquela estrutura apenas um verbo. No segundo parágrafo, o primeiro período é composto, mas apresenta duas orações. Pois apresenta duas orações. Então, verdadeiro também, tá? Se vocês observarem, vocês vão encontrar aí dois verbos. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter aí duas orações e, consequentemente, eu vou ter um período composto. Uma oração, período simples. Duas orações, período composto. Não haveria comprometimento no sentido original caso parte da linha 9 e 10 fosse assim redigida. A manutenção do excesso de peso a longo prazo pode causar problemas posturais. Então, verdadeiro, tá? Então, se vocês analisarem a linha 9 e 10, a informação ela vai permanecer. Então, é isso que ele quer dizer, só que, obviamente, a língua portuguesa ela permite que a gente fale uma mesma coisa de formas diferentes. Haveria alteração de sentido se reescrevêssemos a parte da linha 17 e 18 assim. Júlio Guilherme recomendou que o ideal é o peso total não ultrapassar 10% da massa corporal da criança. Agora sim é falso, ok? Porque existe aí uma modificação na informação. Nono, a expressão se fere, na linha 10, indica que o autor fez uso do recurso conotativo ou denotativo. Justifique sua resposta. Então, lembra de denotativo e conotativo, sentido real, sentido figurado? Então, é nessa linha 10, ele faz aí uso da conotação. Então, conotação é figurado. É quando não vai ser exatamente aquilo que a gente está falando. Então, quando a gente diz fulaninho é uma flor, ela não é literalmente uma flor. A gente está pegando as características da flor e atribuindo a ela. Então, sentido figurado. Agora, se eu digo fulaninha é bonita, então é em sentido real, bonita, de beleza, de aparência física, ok? Então, seria denotativo. No caso aí da linha 10, a gente tem um sentido conotativo, porque não é real. Não é o significado de dicionário. 182, última página do exercício, temos aí a 10ª questão. Ainda em relação à expressão se fere, na linha 10, responda ao que se pede. Qual é o papel do se na relação com o sujeito e o verbo? Então, ele pergunta isso porque existe aí a presença do se na voz, nas vozes verbais, né? Então, esse se aí, ele vai indicar que o sujeito ele vai praticar e vai receber uma ação ao mesmo tempo. Aí, a letra B, ele pergunta: como o se pode ser classificado? Então, já que esse se, ele vai indicar aí que foi praticado, que o sujeito pratica e o sujeito recebe, então ele vai ser um pronome reflexivo. Em que voz verbal? Então, se a gente está falando de vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, então aí a relação é reflexiva, voz reflexiva. E a gente termina a correção e passa agora para a sugestão. No campo de endereço do computador de vocês, ou até mesmo, né, através de uma pesquisa utilizando o celular, vocês podem, né, procurar aí pelo site ProProfs, do jeito que tá aqui, ó, proprofs.com/quiz /school/story.php little igual vozes _verbais. Então,
Então, neste site que eu tô colocando para vocês como uma sugestão, vocês vão encontrar perguntinhas. Você não sabe aquelas perguntas, sabe aquela brincadeira de perguntas e respostas? O quiz. Por isso que tá aqui, ó, quiz. É através disso, na verdade, que vocês vão se organizar com os estudos de vocês sobre vozes verbais. Então, esse quiz sobre vozes verbais vai servir para você avaliar os seus conhecimentos sobre o nosso conteúdo, ok? O que eu quero de vocês? Eu quero que ao fim da participação de vocês aí nesse quiz, você deixe um comentário para mim lá no Instagram. Então, você vai responder ao quiz. O quiz, ele vai lhe dar um retorno, né, de quantas que você acertou, e aí você vai me responder com pelo menos 5 linhas, contando como foi essa experiência. Então, entrei no site, eu fiz tantos pontos, eu achei fácil, eu achei difícil, eu vi que eu precisava estudar isso, eu vi que eu ainda tenho dúvida sobre aquilo. Então, você vai deixar um comentário seu sobre essa experiência. Então, estou aguardando por esse pequeno texto, vamos dizer, de vocês, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!